O WSL nada mais é do que um Linux rodando dentro do Windows. É a Microsoft que está por trás desse projeto. E a ideia deles é que esse Linux seja orgânico. Orgânico significa que ele vai se integrar de uma forma ali no Windows que você nem percebe que ele é um outro sistema operacional. Obviamente, ele ainda é emulado, tem uma máquina virtual por trás. Mas ele já reconhece todos os seus drivers, não precisa fazer compartilhamento de pasta nenhum, não precisa fazer nenhuma configuração de rede. Ao contrário, se a gente fosse utilizar um Linux com máquina virtual, como o VMware ou como o VirtualBox. Então você nem percebe que é um outro sistema. É o acrônimo, que é o WSL, né, para Windows Subsystem for Linux. Então é um subsistema rodando na nossa máquina. Vai ser um terminal que você vai abrir e você consegue manipular totalmente o seu Linux. E a gente ainda pode escolher entre as várias distribuições disponíveis. Arch Linux, Fedora, Ubuntu, Debian e por aí vai. Isso tudo é bem simples de instalar. Você chega ali na loja da Microsoft, o Windows Store, e você já instala. Não precisa baixar nada, a loja ali já vai fazer todo o processo para você. Mas por que que a Microsoft criou esse Linux para a gente poder rodar dentro do Windows? A gente sabe que o Windows meio que foi sempre o patinho feio dos sistemas operacionais. Porque se a gente quisesse utilizar o Windows, e aí a gente estaria desenvolvendo um sistema para Linux, pronto, a gente ia ter um sistema operacional totalmente diferente. Muitas das ferramentas e linguagens de programação, às vezes não têm o desempenho satisfatório no Windows. Então, isso era muito ruim. Então, ela criou esse Linux orgânico para permitir mais liberdade para os usuários do Windows. E aí você não precisa mais fazer o dual boot. Pode ser que você tenha que trabalhar com uma situação bem específica que o WSL não resolve, mas 99% dos problemas ele vai resolver. Então, na verdade, a gente já tem o WSL há muito tempo. A Microsoft lançou a primeira versão em 2016, e era muito legal, você abria ali o seu terminal, tinha a sua distribuição, instalava os seus pacotes, instalava suas linguagens de programação. Porém, o WSL1 tinha um problema crucial, que era não incorporar o kernel completo do Linux. A Microsoft meio que reinventou a roda para poder fazer ali a integração com as chamadas do sistema. Então, por ele não ter o kernel completo, uma série de ferramentas não eram compatíveis, como o Docker, como o Kubernetes, as ferramentas que precisam ali do baixo nível do Linux, nenhuma delas funcionavam. Foi aí que ela lançou a versão 2, ela anunciou o WSL2 em 2019, mudando completamente o panorama. Eles jogaram fora o que eles tinham feito em questão ali da compatibilidade das chamadas, incorporaram o kernel completo. Isso mudou completamente o WSL2, porque agora nós temos compatibilidade com qualquer ferramenta que utiliza kernel Linux, e nessa versão 2 eles melhoraram mais a performance do Linux ainda. Então, desde 2019, essa versão do WSL2 estava disponível lá naquele programa que a gente virou a cobaia da Microsoft, que é o Windows Insider. E em 2020, um pouquinho mais de um ano, em 28 de maio, ela lançou essa versão estável, que já tem muita gente utilizando, e eu estou falando aqui para que você que não esteja utilizando ainda, comece a utilizar, porque vai mudar totalmente a sua vida. Vocês conseguem perceber que eu não preciso mais de dual boot? Você já tem o Linux ali, bem simples, você pode até ter várias distribuições na mesma máquina Windows, e ela vai resolver todos os problemas seu de desenvolvimento. A gente está falando bastante aqui de desenvolvimento. Requisitos mínimos para rodar o WSL2. Você tem que ter o Windows 10, tanto faz a versão Home como Pro, não vai ter diferença. Eu vejo algumas pessoas falando que você tem que adquirir a licença Pro. Não tem. Qualquer versão suporta. Mas a versão do seu Windows 10 tem que ser maior ou igual que a 19.03. Então você pode chegar aí na parte do sistema, verifica ali qual é a versão, provavelmente deve ser, né, se você mantém o seu Windows atualizado. No mínimo 4 GB de RAM, e aqui eu já coloco um asterisco.
Se você quer trabalhar com o Windows, nem para desenvolvimento, mas se você quer usar o sistema operacional, 4 GB de memória é muito pouco. Na hora que você abrir aí o Google Chrome só e algumas coisinhas ali, já vai preencher quase 4 GB. E você não precisa chegar nos 4 GB para ficar lento. Se aproximando ali uns 80%, já começa a degradar o sistema. Então, o recomendado mesmo é 8 GB. Se você tiver 4 aí na sua máquina, você pode testar, mas já fica aí com o aviso que se ficar lento, a culpa não é do WSL2. E você precisa ter o Virtual Machine Platform habilitado, que é esse componente aqui, esse camarada, que permite que esse WSL2 funcione de forma orgânica no Windows. Esse Virtual Machine Platform é um componente de uma tecnologia fantástica da Microsoft, que é o Hyper-V, uma tecnologia de virtualização. Então a Microsoft pegou ali um pedacinho e habilitou para formar essa ferramenta fantástica. Então os requisitos são básicos. Você já pode instalar o WSL2 aí agora na sua máquina. O WSL é esse terminal que está aqui em aberto. Inclusive, eu estou utilizando uma ferramenta da própria Microsoft também, que é o Windows Terminal. Ele vai ser um agregador de shells ou terminais. A gente consegue abrir aqui em várias abas vários shells diferentes. Então, eu posso abrir o PowerShell, o DOS, aí tudo da Microsoft, e posso ir trabalhando. Tem atalhos, tem o sistema de cores, é bem legal, recomendo demais que você instale. É só chegar na loja da Microsoft e instalar. E aqui com o WSL eu tenho todos os comandos Linux disponíveis. Ele abre por padrão na sua pasta de usuário, a minha /home/argin. Então você pode executar qualquer coisa aqui, ou ainda chamar os executáveis do próprio Windows. Ah, eu quero abrir aqui essa pasta lá no meu Windows Explorer. Olha só o que eu vou fazer. Vou digitar explorer.exe. E ele vai abrir aqui para mim. Abriu no outro monitor. Olha só, todas as minhas pastas, os meus arquivos que eu já utilizo o WSL há muito tempo, já abriu aqui. Então você pode abrir também o sistema de arquivos do WSL apenas digitando //WSL cifrão /, no caso o Ubuntu, que é o que eu vou recomendar para vocês instalarem, e aí vem o caminho que você quer. Eu posso ter várias distribuições aqui. Ubuntu é apenas uma delas. Então qualquer executável do Windows funciona no Linux. Eu sei que é estranho isso, mas funciona. Se eu quiser abrir o meu C2 pontos, é só abrir o /mount /c. E aqui eu tenho todos os meus arquivos, alguns nem com permissão aqui de leitura. Mas dentro do /mount ele consegue também encontrar os outros drivers. Eu tenho um D, tenho um E, tenho um F, e aqui é o apontamento para o próprio WSL. Então veja que ele é orgânico, totalmente integrado com o sistema operacional. Então se você quiser abandonar totalmente o seu Windows, mas eu tenho lá os meus projetos no C2 pontos, tudo bem? Você abre aqui o seu C2 pontos e executa o que você quiser. Mas eu vou frisar um ponto bem importante sobre a execução dos seus projetos. O WSL2 foi feito para ter desempenho dentro do próprio sistema de diretórios do Linux. Então, o recomendável é que você pegue os seus projetos da sua C2 pontos ou D2 pontos e jogue para a sua pasta de usuário, qualquer pasta aqui dentro. O desempenho é assustador, tá? Se você estiver duvidando de mim, pode fazer um teste aí. Executa alguma coisa no mount /c e executa o seu projeto aqui dentro do diretório.